Bom, vamos lá então. Muito bem. Ótimo. Fica à vontade, Daniel. A casa é tua. Então, pessoal, estou aqui para ajudar vocês, passar um pouco do meu conhecimento aí. Também estou aprendendo muito ainda tenho muito que aprender, mas o pouco que a gente sabe aí, a gente procura disseminar a ideia e passar para os alunos aí. Eu também dou aula, né, em Caxias, na universidade, também sou colega do Marcelo aí, então a gente se ajuda aí para essa ideia aí. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre gestão de estoque, né, da cadeia automotiva, mais diretamente ligado à experiência de uma concessionária de veículos 0 km, tá, pessoal? Embora muitos conceitos que a gente vai falar aqui também valha para seminovo também, tá? Pode passar aí, Marcelo. Então, a gestão de estoque, né? O que é, né, pessoal? A gestão de estoque é uma ação que o gerente de vendas, área comercial, se envolve diretamente, né? Antigamente tinha gestores que cuidavam só dessa parte de estoque, mas hoje em dia o gerente de vendas, quem gosta da área comercial, acaba se envolvendo nisso aí. Uma concessionária de carros, geralmente pequena, ela trabalha com estoque aí de 15 até 20 carros, né? Uma de tamanho médio, por exemplo, ela já vai trabalhar aí na faixa de 50, 60 carros. E uma concessionária de grande porte, ela vai trabalhar com estoque médio de 150 a 250 carros, né? Lógico, aqui no sul a gente tem poucas concessionárias de grande vulto, né? Mas se tu pegar São Paulo aí, o Marcelo não me deixa mentir, tem concessionárias que vendem 200, 300 carros por mês, os caras têm um estoque monstruoso, né, pessoal? Mas vamos lá. A concessionária que eu trabalho atualmente, eu trabalho em uma concessionária Volkswagen de médio porte, né? Então a gente trabalha com uma venda média de novos. Eu estou falando das vendas para depois a gente entrar no estoque, para vocês entenderem bem a ideia do estoque, tá, pessoal? A gente trabalha com uma venda ali entre 20 e 30 carros novos, mais 15 a 20 carros usados, né, por mês. Aí tirando mais a venda direta, que ainda é a venda corporativa, não é só a venda de showroom, dá mais uns 20, 25 carros. Então nós estamos falando aí de um giro de entre carro usado e novo na faixa de 60 carros mês aí, ok? Então a gestão de estoque, pessoal, ela é extremamente importante, né? É um item bastante forte, né? O cliente quando chega na loja, ele não tem ideia do que a gente faz, do que a gente trabalha para o carro ser entregue para ele conforme a expectativa dele, desde a chegada até a entrega do carro. Então, a gestão de estoque, pessoal, ela é muito importante porque ela vai impactar diretamente no resultado financeiro da empresa, ou seja, na saúde da nossa empresa, certo? Pode passar, por favor, Marcelo. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente é, o cadastro do nosso produto, certo? Então, o cadastro do nosso produto ele tem que ser extremamente bem feito. Quanto mais informações, melhor. Ou seja, no caso do carro novo, né, pessoal? Depois vocês vão entender por que a data de entrada no estoque é extremamente importante. Eu coloquei ali valor de nota fiscal, custos envolvidos, os dados do veículo, principalmente cor, é, chassi. A gente também trabalha o modelo, ano de fabricação e modelo. Você sabe que ano de fabricação e modelo é uma coisa aqui do Brasil e da América Latina, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem ano de fabricação, é um ano e acabou. Aqui no Brasil tem isso, então isso é outra coisa que às vezes atrapalha um pouquinho, que a gente tem que ter uma atenção muito especial no produto que a gente põe por causa desse ano de fabricação e ano de modelo, né? Depois da minha explanação, pessoal, eu vou estar aberto a perguntas, então vocês podem perguntar, anotar aí, fica bem tranquilo aí, tá? Por que esse ano de modelo de fabricação é tão importante também, ok? Pode passar aí, Marcelo, por favor. Bom, então agora nós vamos entrar numa parte que o Marcelo gosta, né? Desde que eu conheço o Marcelo, a gente conversa sobre esse assunto, que é uma palavrinha chamada processo, né, Marcelo? O processo. Ô, Daniel, Oi. eu vou pedir para você aí, a nossa diretora Leiva está iniciando a participação dela aí. Ah, seja Vou pedir para ela bem-vinda. falar as Prazer. palavras aí. Prazer, dona Neiva. Seja bem-vinda. Todos, tudo bem? Tudo Tudo bem? ótimo.
Boa noite, tudo Me bem? ouve agora, professor? Sim, tá ótimo, Luana. Perfeito. Então, estou passando aqui para dar uma boa noite, agradecer a disponibilidade do senhor, que sempre está nos atendendo, né? As solicitações aí do nosso professor Marcelo, nosso convidado de hoje já veio em outras palestras, pelo jeito, né? Presencial. Eu que agradeço. Muito obrigada. Diretora, eu que agradeço. Boa noite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela recepção aí, o Marcelo, fantástico, a turma aí também. E a gente está aí para ajudar, e o Marcelo também, eu estou dando aula lá, se puder eu chamo ele também. Então a gente tem as nossas áreas, né, que a gente vai ajudar e passar para os alunos, e também estamos aprendendo aí, né. Então, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado, diretora. Fique à vontade, caro colega. Muito obrigada. Tá aproveitem, alunos. Aproveitem. Tá bom. Bom, então, continuando então, pessoal, o processo de gestão de estoque, eu considero que a gente divide em duas partes, né? Primeiro, antes da venda, e depois, após a venda, né? Então, esse processo de gestão de estoque, ele começa quando a gente recebe o carro na concessionária. Mas então, quando a gente monta um processo, eu já trabalhei em várias concessionárias, várias marcas, tá, pessoal? E cada uma tem o seu sistema. E o gerente de vendas, a área comercial, ou supervisor de área comercial, ele acaba definindo a melhor prática. O processo, ele tem que ser limpo, né? O Marcelo pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui, né, Marcelo? Mas é como a gente acha que tem que ser da melhor maneira possível, simples, e todas as pessoas envolvidas devem entender e para realizar de forma correta. O recebimento antes de venda, ele é muito importante, tá, pessoal? Primeiro porque assim, ó, quando a gente recebe um carro, existem uns procedimentos de segurança muito importantes nas concessionárias. Para vocês terem uma ideia, quando o carro sai da distribuidora, da montadora, em São Paulo, Rio, Paraná, Bahia, enfim, do Porto Santos, ele tem seguro, pessoal, até o portão da concessionária. Seguro contra roubo, seguro contra acidente, danos, etc. Então, quando vocês recebem um carro, pessoal, vocês têm que ter o cuidado para receber dentro da concessionária. O motorista da carreta, ele chega, já é praxe isso, todos os carreteiros sabem, né, mas já tem essa habilidade, e eles sabem que se acontecer alguma coisa até o portão da concessionária, é responsabilidade da transportadora e, consequentemente, deles. Um carro é roubado, às vezes, por exemplo, você tem uma ideia, a carreta para num posto para dormir, os caras roubam step, como chave de roda, né, Marcelo? Eu acho que tu deve se lembrar disso, acontecer bastante isso. Então, o que acontece? Primeiro, a questão de segurança. Então, vocês nunca vão receber um carro fora da concessionária. O cara chega, ele pede licença, entra com o carro, aí vocês vão fazer o recebimento do carro. Entrou do portão para dentro, faz o checklist, depois que faz o checklist, o carro é de vocês. É nosso, é nosso a concessionária. Ou seja, aí termina o seguro do carro. Passa a valer o seguro da concessionária contra roubo. Entenderam, pessoal? Então, isso é um processo de segurança bastante importante. Outra questão importante que tem que ser determinada no processo, né? Quem recebe os carros? Não pode ser qualquer pessoa recebendo o carro. Hoje vai o João, amanhã vai a Maria, amanhã vai o Daniel, outro dia vai o Marcelo. Não é assim. Uma concessionária tem que ter o processo bem claro. Quem recebe? Uma pessoa e sempre duas. Uma às vezes não está de folga, está de férias, tem outra pessoa para receber. Essa pessoa que recebe, ela é treinada. Pode ser um vendedor da concessionária, pode ser o gerente. Eu já recebi carro. Lá na concessionária, por exemplo, só tem duas pessoas que recebem, e na falta dos dois eu recebo também. Por quê? Porque eu sei que é um processo extremamente importante. E eu também gosto de receber, às vezes, para mim ver como que o carro está chegando também, certo? Então, a gente tem um processo de inspeção desse recebimento, né? Existe, depois que o carro entra, como é que ele vai ser armazenado nesse processo, tem que estar bem claro isso. O carro vai para
Ele vai para o showroom, para a loja, para ficar exposto, ou ele vai para o estoque, vai ficar guardado no estoque da loja, né? Para onde que vai esse carro? Então, tudo isso o cara que recebe, ele já vai saber. O carro vai para lavagem, quem vai lavar, quem leva o carro, quem manobra o carro. Geralmente, a gente determina apenas uma pessoa. Quem cuida do estoque, manobra o carro. Por quê? O cara vai, qualquer um lá manobrar, pessoal, ele pode arranhar um carro, pode bater um carro, e depois também tem, vocês não acreditam, mas ainda acontece em alguns lugares, pode acontecer alguns pequenos furtos, ainda se o estoque está aberto. Porque às vezes uma concessionária, o estoque, permite acesso de outras pessoas, e tem pátio aberto, né? Então os carros devem ficar sempre chaveados no estoque. Quem pega, tira, leva para a oficina, alguém responsável na oficina pega a chave e vai trabalhar esse carro aí. Vai para lavagem, o cara que é responsável leva para lavagem, lava o carro, pega a chave, o rapaz que é responsável leva para a próxima parte da etapa de onde o carro deve ir. Ok? Então, esses cuidados, a gente deve ter muito esse cuidado nesse processo e tem que ser bem determinado, certo? Pela questão de espaço, quem vai fazer, a habilitação, a idade da pessoa, como dirige os carros, certo? Pode passar, por favor, Marcelo, o próximo. E aí, a segunda etapa do processo, pessoal, é a mesma coisa, idem, que eu botei ali, né? O processo de pós-venda é a mesma coisa. O carro está no showroom, na loja, exposto, ou ele está no estoque da loja, né, lá guardado. Então, quem vai fazer? O vendedor finalizou a venda, quem vai tirar o carro do estoque? Aquela pessoa que é responsável por armazenar e cuidar, geralmente é ela. Aí vai ter a gente chama um documento chamado gravata, né, que a gente pendura no carro, no retrovisor, e ali diz para onde vai o carro. Então, por exemplo, assim, o vendedor vendeu o carro, passa o processo para ele. O carro tem que botar acessório, né? O carro tem que ir para polimento, o acessório é terceirizado ou é da loja, né? Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer esse trânsito por dentro da loja, né? Vai sair do estoque, vai para a oficina, vai para o departamento de acessório, vai para a lavagem, até o ponto final de entrega do carro. Então, tudo isso faz parte desse processo e tem que ser muito bem detalhado, muito bem claro para quem faz e para quem realiza esse processo, certo, Marcelo? É isso aí? Certeza, isso aí, cara. Então, vai falar de pós-venda também, ô. Exatamente. Exatamente, perfeito. Então, vamos lá, Marcelo, pode passar, por favor. Então, dentro da questão do gerenciamento, aí vamos passar para o gerenciamento, né, pessoal, do estoque em si, tá? A gente tem uma questão que a gente chama o giro, né? O giro de estoque, você já deve ter ouvido falar, deve ter estudado com o Marcelo e nas empresas que vocês trabalham, né? Eu utilizo praticamente, né, o sistema PEPS, também conhecido por FIFO, né? Então, o PEPS, vocês devem saber que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, o carro é um bem não perecível. Ele tem validade? Ele tem validade ou não? Tem? Alguém arrisca? Então vamos lá. O carro, pessoal, ele não tem validade. Ele tem vencimento, né? Ou seja, cada marca tem um sistema, tem uma maneira de trabalhar a forma de pagamento do veículo, certo? Por exemplo, na Volkswagen, a gente recebe o carro é faturado na fábrica. Quando o carro é faturado na fábrica, ele já começa a contar o tempo dentro do nosso estoque, por incrível, é um estoque virtual. Ele leva 3, 4 dias, ele chega na nossa concessionária. Quando ele chega na nossa concessionária, nós já temos 3 a 4 dias de estoque virtual. Entrou para o nosso estoque físico, e esses 3, 4 dias para começa a contar tempo. A Volkswagen, por exemplo, ela determina 21 dias do carro dentro do carro no chão, que a gente chama, o carro dentro do nosso estoque, a gente tem que pagar o carro. Se a gente não pagar, começa a correr, a fábrica cobra um determinado valor ali de juro, que a gente chama, é um jurinho pela permanência de estoque que a gente não está pagando. Então, 21 dias nós temos que pagar o carro. Por incrível que pareça, uma concessionária que tem 100 carros, né, pessoal? 10 carros a 100 mil, pessoal, já dá quase R$1 milhão. Então a concessionária tem que pagar isso aí.
Outras marcas, por exemplo, algumas marcas japonesas, por exemplo, uma que eu trabalhei também no passado, a Nissan, ela dá 60 dias, porque os carros dela têm um giro mais devagar, a Volkswagen tem um giro mais rápido. Então, quanto mais rápido a gente vende, mais a gente ganha e menos custo a gente tem no carro. Ok, pessoal? Certo? Então, por isso que a gente fala, às vezes, por exemplo, eu tenho 3 veículos na cor branca, mesmo modelo, mesmos opcionais. O que eu vou vender? Eu vou vender primeiro o carro que chegou mais antigo. O carro que tem 26 dias. Aquele já tem 3 dias, 5 dias ali que já passou do prazo de pagamento. Ou está pagando juro ou não, depende da concessionária, né? Então, quanto antes a vender, melhor. Tem alguns veículos, pessoal, que tem um giro mais lento. Veículos de valor agregado mais alto, por exemplo, tu pega uma caminhonete de 250 mil reais, ela não é uma caminhonete que tu vende todos os dias. Que nem, por exemplo, carros de valor agregado menor. Tem veículos, por exemplo, que a gente vende todos os dias ali, todos os dias está vendendo 2, 3, 4 veículos, e tem aqueles que tu vende com uma sequência muito maior do que aqueles de valor agregado maior. Certo? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também. É lógico, né, pessoal, que quando a gente vai fazer a compra, né, a gente analisa o que a gente mais vende, o estoque que a gente tem em casa, dentro de cada produto, os itens que a gente sabe que vende mais, que pela experiência mesmo a gente já acaba sabendo mais disso aí, a gente tem que buscar, se a gente pudesse fazer o estoque ideal, nós faríamos, né? Todos os carros, todos os opcionais, todas as coisas, né, Marcelo? Poderia fazer isso, né? Mas isso, né, pessoal, a gente sabe que é uma coisa impossível, né? Porque as montadoras têm um mix muito grande de opcional, de cor de carro. Só a Volkswagen, por exemplo, ela tem um mix de 13 carros. Por abrir esses 13 carros em modelos, cores, está quase 60, 70 carros. Então a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, até porque é um valor muito alto. E uma coisa muito importante, pessoal, quando a gente trabalha no nosso estoque, é a nossa compra. Se a gente faz uma compra errada, ela pode significar um excedente no futuro, que aí é dinheiro parado em casa, ou uma falta de produto que está deixando de ganhar dinheiro. Aí o nosso diretor, ele pode ficar bravo com a gente, né, Marcelo? Pode ficar bem chateadinho, assim, né, que eu digo sempre. Né? Se tu faz uma compra... então, por exemplo, assim, tu compra, tu não tem muita experiência, daqui a pouquinho eu compro 5 caminhonetes de 200 mil reais e deixo de comprar 20 carros de 40, 50 mil reais, 30 mil reais. E os outros vão girar mais rápido, embora a caminhonete me dê mais lucro. Mas a gente, tudo é um sistema complexo, porque tu tem que fazer emplacamento, tem que vender o carro, tem que dar lucro. Então, quanto mais carro tu tiver no teu estoque, mais tu consegue fazer volume, né, emplacar e trazer lucratividade para a empresa, certo? Então, compra errada, pessoal, é muito importante a gente cuidar essa questão aí, certo? E outra questão importante é a gente analisar o perfil do nosso cliente, né, Marcelo? Isso aí concorda comigo também, né? Cada região, pessoal, do Brasil, do nosso estado, aqui nas nossas cidades aqui, pessoal, nós temos Farroupilha, um perfil de cliente diferente, Caxias é diferente, Novo Hamburgo é diferente, Porto Alegre é diferente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, Caxias, a gente tem um poder aquisitivo muito alto aqui na Serra Gaúcha. Então, para vocês terem uma ideia, do grupo que eu trabalho, nós temos 10 lojas, né? A loja que mais vende produtos acima de 100 mil reais é a minha. Se vocês perguntarem para mim quantos Gols que custa na faixa de 46 mil eu vendo por mês, eu vendo nenhum. Agora o T-Cross, Jetta, se eu somar T-Cross, Jetta, carros acima de 100 mil, pessoal, dá 55% da minha venda. Então eu tenho que ter essa análise e saber que eu não adianta eu encher meu estoque de Gol e ficar com o dinheiro do carro parado no estoque. O carro que eu mais vou girar, qual é que é? Carros que estão acima de 100 mil. Então, eu tenho que trabalhar esse carro aí. Posso trabalhar uma margem um pouquinho menor, mas eu vou girar ele. Ele não vai ficar parado no meu estoque. Então, é isso que a gente cuida também, perfil do nosso cliente. Se tu pegar, por exemplo, região metropolitana de Porto Alegre, as lojas aqui mais perto de Porto Alegre vão vender carros, muito mais carros até 100, 110 mil. É outro perfil de consumidor. Tem mais empresas, né? A empresa compra com muito carro, até 60.
70 mil reais. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos lá. Pode passar, Marcelo, mais um slide, por favor. Então, pessoal, acompanhamento do estoque, né? A gente tem que acompanhar o nosso estoque todos os dias. E quanto mais vezes no dia, melhor. Para você ter uma ideia, eu chego na concessionária às 7h30, 8 horas, eu abro meu estoque. Aí eu dou uma olhada no meu estoque. Aí meus vendedores começam a atender, a gente começa a atender. Eu vou pro salão também, vamos lá, vamos lá. E eu estou sempre olhando o estoque. Então, se eu não tiver nenhuma venda ou nenhuma razão para olhar o estoque, às 9h30, 10 horas eu dou uma olhadinha de novo. Estou fazendo as minhas outras coisas, a gente está cuidando do estoque. Por quê? No meu grupo, por exemplo, a gente tem 10 lojas. Então, pode uma outra loja vender, né? E eu, daqui a um pouquinho, eu estou vendendo o mesmo carro. Meu estoque tem que estar online, tem que estar atualizado, pessoal. Daqui a um pouquinho alguém vende um carro na minha loja, eu não sei. Eu não posso comer, que nem eu digo, comer mosca, né? Então a gente tem que estar ligado, os gerentes também estão ali. Então, acompanhar o estoque diariamente, saber o que está saindo, o que não está, né? Aqui tem algum produto que está trancando mais, não está, né? Acompanhar os carros que estão no chão. Chão é aqueles carros que chegaram, né? Carros que a gente tem pedido na fábrica, não foi faturado ainda. Carros que a gente já tem data prevista, já está faturado e está previsto, e sempre tem também, pessoal, os carros que atrasam, ok? Então, a fábrica faturou, aí, por exemplo, essa época de pandemia aconteceu muito disso, não tinha volume para trazer, tinha 1, 2 carros, aí a carreta espera para vir, espera 10 dias, 5 dias, 15 dias, né? Às vezes pode acontecer algum problema na fábrica, né, do carro, né, entrar em sistema de qualidade, que a gente chama. Então, às vezes demora um pouquinho, ok? Pode passar, Marcelo, por favor, o slide. Então, pessoal, para a gente finalizar aí, né? Eu coloquei ali no final, né, pessoal, que uma gestão de estoque correta, né, e estratégica, a gente vai ajudar a saúde financeira da nossa empresa. E principalmente a nossa equipe de vendas. Né? A gente não ter produto é uma coisa muito chata. Primeiro, que o cliente chega na loja, ele quer um produto que a gente não tem. E segundo, a equipe de vendas quer vender, precisa vender, vai oferecer, vai atrás do cliente, né? E não tem o produto. E aí o cliente, às vezes, compra do concorrente, certo? E eu li uma frase que eu li hoje, né? Eu estava olhando uns artigos aí, bem legal, né? Que diz assim, quando a gente gerimos a nossa logística, né? A gente está gerindo a ordem do nosso dinheiro na nossa cadeia, certo? Então, a gente está sempre tentando buscar o melhor custo-benefício operacional e o financeiro para a empresa. Não às vezes o pessoal pensa assim, é só vender, botar... Não, não é só vender, olhar a margem. Tem que olhar o que tu tem, né? Até me lembro, não sei se eu tenho tempo ainda, Marcelo, falar uma historinha. Sim, pode. Tinha uma marca teve uma marca que eu trabalhei alguns anos atrás, eu não vou citar o nome aqui, que tinha um carro de cor amarela. Era bem interessante. Azul é uma série, não? Isso aí, tu sabe qual é que é, né, Marcelo? Aí tinha cor amarela. Aí a fábrica, às vezes, quando tu compra, pessoal, tu quer comprar determinados modelos, a fábrica, sutilmente, né, Marcelo? Ele põe uma cor, às vezes um carro que tem um giro mais devagar. Né? Então, às vezes, vem uma carreta de carros, tem entre 10 a 12 carros, mais ou menos, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho, eu estava lá, estava trabalhando, daqui a pouquinho olhei, chegou a nossa carreta, a gente está acompanhando, a gente acompanha, olhei um carro amarelo lá em cima. Não é meu aquele carro. Desembarcou, fui olhar no estoque, cara, nem tinha visto, tinha faturado aquele carro, não vou falar o nome, é amarelo. Eu, meu Deus, o que nós vamos fazer com esse carro amarelo? Bom, quando entrou no estoque, o diretor viu o carro amarelo no estoque, a primeira coisa que ele ligou para mim, né? Daniel, desde quando a gente está comprando carro amarelo? Eu disse, não, eu não estou comprando. Isso aí foi negociação da montadora. Aí foi ligar para a montadora e tal, aí no fim aquela coisa, tu quer tais carros, tu tem que pegar o amarelo. Tá bom, vamos botar o amarelo. Aí, pessoal, vocês não acreditam, aí passou uns 20 dias, nós com aquele carro no showroom, embandeirado, balão, carro polido. E eu acho que era o único carro da cidade que tinha, a concessionária que tinha aquela carro, daquela marca amarela, acho que era nós, acho, do estado, eu acho. Aí entrou um cara um dia na loja e disse assim, eu falando com o vendedor, né? Eu queria comprar um carro, mas não sei se vocês têm o carro tal, que eu queria amarelo.
Esquece. Eu ouvi da minha sala, né, pessoal? Eles não acreditam. Vou lá me atirar o pé do cara. Né? Porque o cara, o logotipo da empresa do cara é amarelo, ele queria um carro amarelo, pessoal. Olha como é que é a coisa. Né? Não, olha, aquilo ali, os astros ajudaram, gente. Não temos. Já vendemos, fizemos tudo que o cara queria para vender aquele carro, né, pessoal? É o único cara que comprou um carro amarelo, era aquele cliente, deve estar com o carro até hoje, eu acho, já faz alguns anos. Mas, enfim. E isso, quando antigamente, né, Marcelo? Te lembra que ainda vinha carro sem ar, sem direção? Hoje vem tudo com ar de direção, mas ainda tinha essas buchas, às vezes, né, cara? Todas as marcas vendendo carro com ar de direção e quando vinha um sem ar. Pronto. Já trancava o carro, né? Bom que podia instalar o ar, né? Tinha mais um plus aí para poder. Tinha que, às vezes tu tinha que instalar o ar, mas às vezes não ficava bom, às vezes ficava, e aí o cliente, às vezes, ele quer o carro pronto, ele não quer um carro, né? Aí até que criaram, vamos dizer assim, a rotina de todas fazerem com ar, direção, vida. Hoje é praxe no mundo inteiro, não existe mais, né, pessoal? Então isso aí facilita bastante ainda. Não é mais item agora de opcional, diferencial, agora ele faz parte. Isso, até uns anos atrás, por exemplo, a gente que é jovem, né, Marcelo? Nós somos bem jovens, não pegou essa parte ainda, mas antigamente tinha os opcionais de um carro, era ar-condicionado e direção hidráulica, pessoal. Por vidro elétrico, nossa. Não existia nada do que tem hoje, airbags, freio ABS, freio a disco nas 4 rodas, nossa, você nem imagina, farol de neblina, isso aí era um luxo, né? Só que aí deu um determinado momento, à medida que a economia foi se abrindo, foi entrando esses veículos que na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, já existiam há muito tempo. Ar-condicionado já existe desde a década de 60 nos Estados Unidos, né, na Europa. Aqui não tinha ainda, na década de 70 não tinha. Era opcional e caríssimo, só nos carros de grande porte, carro pequeno não tinha. E então, carro automático, né, Marcelo, onde é que nós tínhamos carro pequeno automático? Não tinha. Não tinha. Hoje em dia, o mundo todo tem tradição, ninguém quer mais carro manual. Só para trabalho, alguma coisa assim, o resto é carro automático. Hoje o carro automático é tão econômico quanto o carro manual, antigamente não era, né? Certo? Bom, eu estou aberto a questionamentos, né? Só para a gente trocar uma ideia aí, né, pessoal? A gente pode conversar aí, eu estou aberto aí. A ideia foi tentar passar um pouco, tentar ser o mais didático possível. E outra coisa, me esqueci de falar para vocês ali, eu trouxe ali, não sei se dá para vocês enxergarem, um checklist de recebimento de carro da fábrica, tá, pessoal? Um detalhe bem interessante nesse checklist, sempre tu vai começar do maior para o menor, de fora para dentro. Essa é a ideia. Se tu começar ao contrário, os teus olhos, por mais experientes que chegam, tu vai passar algum dado. Então, a gente sempre começa do maior para o menor. Então, eu coloquei duas partes ali, a revisão externa, né, e revisão interna. Cortei uma parte, que é o formulário, é uma página, se dá para vocês verem, uma página inteira, né, são duas, né. Então, aqui o cara que recebe, ele vai botar o número do chassi, vai botar o modelo, e eu sempre peço para botar cor também, que facilita quando a gente achar o carro, né, o número da nota fiscal. Outra coisa, pessoal, que olha, um detalhezinho bobo, mas, por exemplo, o carro vem com duas chaves, a chave que tu anda e a chave reserva. Quando o cara recebe o carro, pessoal, façam o cara botar no chaveiro o chassi e a cor do carro. Porque depois, pessoal, se vocês perdem uma chave, é R$600, R$700, R$800. E aí tu tá recebendo duas carretas, 20 carros. E aquele monte de chave, e a antena para lá e chave. Se na hora que tu receber, tu te perder, deu pra bola. Aí fica carro sem chave reserva, e aí, pessoal, é um custo e alguém vai pagar isso aí. Né? Não é o gerente, né? Às vezes é o gerente, né, Marcelo? Às vezes acontece o gerente pegar, porque ninguém se acusa, né? É uma coisa bem normal, natural. E aí, e aí vai a comissão. Aí tu perde, aí antena, né, pessoal? E os carros tem uns que já vem antena, outros não vêm, aí vem antena externa. Então, assim, perdeu, pessoal, deu pra bola. Então, na hora que recebe, é um detalhe bobo que a gente aprende com a experiência. Ninguém ensina isso, né, Marcelo? Não. O que tu faz? Bota ali no chaveiro a cor, chassi e o carro. Pronto. Se perder, tu sabe qual é o carro.
certo? Então, quando tu faz essa inspeção, isso é muito importante. Então, tu começa olhando chassi, carroceria, arranhado, não tá... Pessoal, vocês têm que entender o carreteiro, por mais boa pessoa que ele seja, se tiver um problema, é ele que paga. Certo? Então, por exemplo, eu já tive carro recebido com um para-brisa quebrado, faltando tampa de reservatório de óleo, faltando estepe, né? Que às vezes roubam. Então, pessoal, se vocês botarem para dentro, assinou, acabou, custa de vocês, não é mais dele. Então a gente tem que olhar, começa olhando externamente, né? Faróis, liga o carro, vai para a parte interna, né? Eu vou resumir isso aqui, não vou passar tudo, né? Senão o Marcelo vai me matar aqui. Mas aí você vamos aprender junto aí. Desde a chave, a parte interna, pessoal, bancos, ver se está funcionando o carro, se não está acendendo luz, não tem nada quebrado, retrovisor, banco rasgado, chave de roda, pneu, o cara olha tudo, manual, né? Uma coisa que antigamente, às vezes a gente via que faltava, quando começou a surgir as multimídias, né? Com os rádios GPS, tinha o chipzinho, né, que a gente colocava, hoje já nem vem mais, hoje já está integrado no carro, mas logo no início, quando veio, sumia aquilo ali era R$1.500, pessoal, e alguém paga. Então vamos sempre tomar cuidado, né, o cuidado sempre é o melhor, como dizia meu pai, né, quanto mais cuidado, mais lucro a gente tem, né, Marcelo? Então, pessoal, eu tentei minimizar o máximo possível aqui, desculpe, né, o início ali, ser didático, sintetizar, né, para vocês, e para vocês terem uma ideia como é que é essa questão da logística aí de recebimento e gestão de estoque de carros no funcionário, ok? Então, estou à disposição para perguntas aí, Marcelo, se o pessoal quiser tirar dúvida aí, vamos aproveitar, hein? Eu tenho uma dúvida. A Vitória já começou já, pode ficar à vontade, Vitória. Fala aí, Vitória. Oi, tudo bem? Como é que se faz a gestão quando dá aqueles problemas de projeto? Por exemplo, tá os carros rodando e dá aquele problema que dá na maioria dos carros, por exemplo. Boa pergunta. Cuidado, Daniel, tá gravando as coisas aí, não vai se comprometer, então, tá bom. A gente também não. Eu vou falar, Marcelo. Não, essa questão aí é assim, ó. Vamos lá. As montadoras, quando elas produzem um carro, elas fazem testes, né? Elas têm testes de quilometragem antes do carro. Às vezes hoje em dia, pessoal, já está falando isso aí, todo mundo conhece o conceito de globalização, certo? Hoje, quando tu lança um produto aqui no mercado brasileiro, ou no México, nos Estados Unidos, na Europa, ela vai para todo mundo. Por exemplo, a multimídia que hoje vem nos carros da Volkswagen são usados nos carros alemães. Só que, lógico, com linguagem alemã. Nós aqui falamos com ela em português. Mas o que acontece? Só para você ter uma ideia. Então, os carros são testados. Existe questão de tropicalização, existe questão de pavimentação, existe material envolvido em cada país, porque o carro não é 100% nacional, ele é 70%, ele é 80%, aí tem uma parte que vem da China, normalmente, muita coisa vem da China, outras coisas vêm da Europa, né? Então, quando acontece algum problema, um carro já está lançado, né? A gente teve alguns exemplos bem frequentes aí, com a Chevrolet, né? Eu até posso falar, né? Que eles lançaram o Onix e o carro tinha um problema bem grave ali na central de injeção, que aquecia e incendiava o carro. Não foi um modelo nem dois, foi vários. Então, o que acontece? Isso aí foi um erro foi uma precipitação para lançar o carro, certo? Então, por exemplo, assim, eles trouxeram uma central, um sistema de leitura de injeção ali do carro, que ele não se adaptou ao nosso sistema térmico aqui do país. O Brasil, você sabe, né? O Rio Grande do Sul é inverno, o norte do país é verão. 45, 60 graus, aqui está menos 5. Então, essa adaptação, às vezes, de alguns sistemas, de alguns carros, eles não conseguem se adaptar. Então, nessa ideia, eles, depois que lançaram o carro, né, como eles testaram o carro só na região lá do São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, não apareceu o problema.
Eles lançaram no Brasil todo, quando foi para a Argentina e tal, pegou frio, etc, etc, o carro aqueceu e incendiava. E eles não sabiam qual era o problema. Então, o que acontece? A fábrica faz um recall. Nessa ideia, pessoal, tu já tem, eu não sei se a pergunta da Vitória é essa, tu já tem o carro comprado, tá comprando o carro, tu não pode deixar de vender o carro como concessionário. Tu tem um contrato ali que tu tem que cumprir. Então, o que tu faz? A fábrica, geralmente, rapidamente, né, ela tenta resolver o problema e pelo próprio nossa lei do consumidor, ele vai lançar um recall gratuito para o cliente, certo? E o cliente vai trazer o carro. Se o carro estiver no nosso estoque, a gente, antes de vender, nós já vamos fazer o recall. Então, para isso, tem um lote. Por isso que é importante o chassi, né, pessoal? A fábrica passa o número do chassi de todos os lotes para a gente, que tem que fazer o recall. Se o carro estiver dentro do nosso estoque, a gente já vai fazer na oficina e a fábrica paga esse recall. Se o carro foi vendido, vai um comunicado para o cliente, ou via e-mail, ou nós vamos ligar, ou a própria fábrica, comunicando, convidando ele para vir na concessionária para fazer esse recall, certo? Mas a gente não vai deixar de vender o produto, né? Evidente, né? Só vai ajustar logo e arrumar o que é mais necessário, o mais urgente possível. Desde eu respondi a tua pergunta, Vitória. Respondeu sim, era bem isso. Isso aí, bem. tá. Próximo, Vamos lá, alunos. O Edson, pode falar, né? Pode ficar à vontade. Rejane, Juliana. Eliezer. Sabrina, vamos lá, pessoal. Isso. Vamos tirar as dúvidas aí. Boa noite. Oi? É o Valmor ou o Edson? Pode ser o Edson primeiro, depois o Valmor. Pode ser, Valmor? Pode ser, tranquilo. Eu no momento, assim, né? A atividade que eu estava é bem diferente dessa aí, né? Mas a gente tinha o checklist também, né? Isso. Checklist também. Boa. E era como tu falou ali, né? A gente tinha um padrão para fazer o checklist, né? Isso aí, exatamente. Só seguir o processo daí. Era mais ou menos isso aí mesmo. Isso aí. Mais uma coisa que somou, né? Isso aí, na realidade, pessoal, o processo, o Marcelo sabe, né, concorda, deve concordar comigo também, a gente tem um processo, mas se a gente puder melhorar ou aprimorar o processo, a gente vai fazer. Nunca tente, pessoal, se a gente engessar, né, a gente não pode fazer um checklist que o cara leva 5 horas para receber um carro. Mas aí o que acontece? O checklist, esse aqui que é um padrão da Volkswagen, é um checklist que já foi treinado, eles ligam, eles perguntam se a gente quer mudar alguma coisa ou não, e ele está o resumido do resumido, mas é o necessário. Então o processo tem que ser seguido. Porém, se a gente percebe alguma melhoria no processo, pessoal, não só da vistoria, mas na maneira do andar da carruagem, que a gente diz, né, a gente tem que testar e ver se funciona. Certo? A ideia é sempre otimizar e melhorar o processo, né? Muito bem. Valmor? Fica à vontade, Valmor. Boa noite, Daniel. É parente aí do Daniel, Valmor Dornelles. Não, agora você tem que respeitar aí que nós temos a Dornelada aí, tá tudo... Tá dominando. Tá dominando aí, ó. Isso aí. Começou lá no Getúlio Vargas, agora temos aqui acho que vamos atuar nesse ramo de venda de carro aí. É isso aí, manda bala aí. Vamos lá, Valmor. O que eu posso te ajudar? Ô, Daniel, eu trabalho com caminhão, viajo do estado aí, com caminhonete, com carro. A gente tem os nossos carros particulares. E agora, nessa pandemia, deu uma... Eu acredito que, não sei se aconteceu aí, a falta de veículos novos nas concessionárias. Tipo assim, a fábrica não estava dando conta da demanda, porque tem uma empresa que loca carro para nós, para a minha empresa, e eles precisavam comprar umas caminhonetes, eles tiveram que comprar lá da Bahia, porque aqui no Rio Grande do Sul não tinha os veículos que eles precisavam. Então, que nas concessionárias não tinha. Então, não sei se aconteceu na empresa de vocês aí, se teve esse problema de falta de veículos.
Sim, boa pergunta, Romano. Excelente tua pergunta. Olha só, até eu não tinha entrado ainda nessa questão da pandemia para a gente não se estender muito, mas o Marcelo me permitir, né, Marcelo? Vamos tocar bala aí. Pode. Então, Mais 10 assim, minutos. valeu, vou marcar aqui, Marcelo. Obrigado. Olha só, pessoal, essa questão da pandemia para nós, para as montadoras, para todos os ramos, né, que tem manufatura, né? Mas o ramo automotivo, ele sentiu e vai sentir muito ainda. Durante a pandemia, pessoal, você sabe que uma montadora, ela a gente chama hoje tu não fala, hoje quando tu conceitua uma montadora, tu fala em complexo automotivo. O que é o complexo automotivo? São várias empresas que fornecem para uma só, certo? Então, por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, o painel do Polo e do Virtus, pessoal, sabe onde é que é feito aquele painel plástico ali? Todo aquele painel, você sabe onde é que é feito? Ele é feito em Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia. Então, uma das fornecedoras para a Volkswagen são duas injetoras de plástico, duas fábricas que têm injeção de plástico em Caxias do Sul, e tem mais outras em São Paulo. Então, assim, se vocês passam ali em Gravataí, na GM, vocês veem que tem um prédio da Pirelli, tem prédio tem uma da Goodyear, né? Ou seja, a fábrica, ela tem diversos fornecedores. Esses fornecedores também têm os seus fornecedores. Então, uma coisa que a gente percebeu que está acontecendo, que a fábrica está explicando para nós, pessoal, é que está faltando matéria-prima de alguns componentes. Então, por exemplo, assim, um carro, vocês imaginam o número de componentes que tem um carro. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Volkswagen está faltando alguns modelos, porque está faltando tecido na fornecedora que faz o banco. Porque a fornecedora de tecido para a empresa de banco, ela quebrou. Entenderam? Então, tem diversas pequenas empresas que forneciam para as médias e para as grandes, que algumas quebraram, outras fecharam. E agora, quando passou esse período de pandemia, o que aconteceu na pandemia? A fábrica parou. Aliás, as fábricas em São Paulo, pela questão do sindicato, pessoal, até o mês de setembro, elas estavam trabalhando em meio turno. Então, não dava conta da demanda. Meio turno por quê? Não era porque as pessoas queriam trabalhar a questão da proteção de segurança também, mas porque estava faltando matéria-prima. Desculpa. Não dava para deixar o cara trabalhando sem ter o que produzir. Parar na fábrica, é um custo muito alto. Então, o que faz? Dá férias coletivas. Então, agora, no mês de setembro, eles liberaram o outro meio turno, começou a trabalhar 2 turnos. Porém, pessoal, todas as montadoras, não só de veículo, também as de caminhão, viu, amor? Acontece isso também. A de implementos agrícolas também está acontecendo isso. A gente participou de uma palestra com o pessoal da Anfávia, que são todos os setores. Motocicleta, tratores, caminhões, barcos, pessoal. Tudo está faltando matéria-prima. E muitos, às vezes, vêm da Argentina. Você sabe que a Argentina praticamente fechou ali a fronteira, né? Tá quebrada a Argentina, né? Tem componentes que vêm da China, aí o navio não sai de lá por causa da pandemia, quando chega aqui, para no porto, fica mais 20, 30 dias até fazer toda a verificação, nacionalização. Então agora, pessoal, eu vou dizer para vocês, novembro faltou carro e dezembro vai faltar também. E é justamente os meses onde mais se vende carro novo e veículos de todos os tamanhos e potências, né, caminhões, tratores, etc., no Brasil é novembro e dezembro. Né, Marcelo? Concorda? Com certeza. Bom, gente, alguma mais uma pontuação agora, pessoal, para concluir? Vamos, queria comentar uma coisa, vamos, desculpa. Não, só uma perguntinha. Então aumentou o pedido, porque, pelo que eu vejo, aumentou o pedido de carros usados no mercado, tipo assim, a procura. Exatamente, assim, ó, vamos, então complementando, tá? Vamos pegar a linha ali que eu estava seguindo, tá? Como está faltando carro novo no mercado, a busca por carro usado aumentou. Isso é uma coisa meio natural, quando falta um, o outro vem. Então, por exemplo, assim, estava faltando carro usado no mercado seminovo. Seminovo, que a gente diz, é aquele carro que tem até 2, 3 anos de uso. Então, isso vale para caminhão, para ônibus, para trator e para moto, para carro, certo? Então, quem não consegue comprar um carro novo e às vezes precisa
comprar um carro, acaba comprando um seminovo. E além disso, também, que me preciso falar, pessoal, é que com essa questão da pandemia, o dólar subindo, o custo da produção ficou mais alto, os veículos todos aumentaram. Estão aumentando todos os meses. 1,5%, 6%, até 3%. Os carros importados que vêm do México, por exemplo, chegam no porto, pegam o dólar do dia. Então, tudo isso está gerando uma reação em cadeia que só vai se estabilizar, pessoal. Pode anotar o que nós estamos dizendo, no mínimo lá por maio, abril, pode ser que estabilize aí essa situação aí. Ok? Muito bem, muito bem. Bom, gente, eu vou colocar aqui a câmera aqui, já que o meu notebook apareceu a nossa imagem aqui. Se alguém puder todo mundo colocar a câmera para poder... não consegui colocar a câmera, mas a gente procura aí participar da melhor maneira possível. Mais uma vez aí, Daniel, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua didática aí por nos trazer esse conhecimento prático e também acadêmico. Eu vejo que a gestão de estoque aí, ela é imprescindível, né, dentro de qualquer... Tá sem fone, Marcelo. Ficou mudo o teu fone. Agora sim, né? Já foi. Então, a gente pode seja uma montadora até uma padaria, como a gente fala em aula, né? Então, isso é muito importante. Tá? Obrigado mais uma vez pela contribuição aí. Aos alunos também, Valmor aí, que participou, os alunos também que participaram também, o William que pôde contribuir aí, a Vitória, Edson, todos os alunos, né? Juliana, todos os alunos que puderam aí ter essa oportunidade de ter uma palestra contigo aí, e a QI também proporciona essa oportunidade para nós aí. Obrigado, Daniel. Bom, Marcelo, eu que agradeço aí, desculpe, pessoal, o início ali de novo ali, mas assim, eu estou à disposição, tá, o que vocês precisarem aí. Até o Marcelo tem a liberdade de disponibilizar esse material que eu passei aí para vocês, né, terem esse know-how aí, mesmo que resumido aí de uma concessionária de questão de gestão de estoques. E eu estou à disposição, fiquei muito feliz aí, o que precisar, estamos à disposição. E eu vou te chamar também, viu, Marcelo, para participar das minhas aulas também, tá? Não penso que vai escapar. Com certeza. Tem uns 6 anos, né, Daniel? Mas vamos lá, brilhe nos olhos. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Obrigado, meu amor, pela participação. Um abraço a todos aí. E até mais. Valeu. Um abraço até mais. aí, pessoal. Obrigado, Daniel.